Tudo bem com vocês? Quinta-feira, seu melhor programa. Quem se conhece, cresce. E hoje é literalmente essa frase com profundidade. Pro filho, pra filha, pro pai, pra mãe, pro sogro, pra sogra, que nós vamos falar sobre família. Sobre como a psicologia ajuda você na sua família. Beleza? Ô Pedrão, eu nunca te fiz essa pergunta, já vou fazer no ar. Você tem pai e mãe, cara? Vivos? Você tá tímido? Só porque eu perguntei isso? É mesmo? Mas você tem? Tá tudo certo? Então tá bom. Você tem irmãos? Irmãs? Uma irmã? Qual que é a idade dela? Ah, é mais velha, né? Você tem quantos? Tá, beleza. Então tá bom. Pedrão, então hoje nós vamos falar com ela, que é uma grande amiga minha. Nós estudamos juntos na psicologia. Então tá aqui, viu, Pedrão? Se você precisar, você já pega o contato dela aqui, beleza? Adelaide Moraes, psicóloga. Ela atende o público infanto-juvenil, família. E aí hoje a gente vai entender como que essa interação das famílias, como que o impacto da mãe, do pai, né, nas crianças afeta os adultos. Nossa, será que era isso? Pois era, né? Aí você vai me explicar, que eu já falei pra ela que ela tava assim, e agora que eu falo? Eu não sei, você que é a clínica, né? Eu não sou, agora que eu tô atendendo. Eu sempre fui da área de RH. Adelaide, muito obrigado. Obrigada você ter a você aceito. pelo convite. Valeu demais. Eu não sei nem se é só isso aqui, né? Então, você explica aí um pouco quem é a Adelaide. Fala pro público que não te conhece ainda. Quem é a Adelaide? Bom, meu nome é Adelaide, né? Eu sou psicóloga, especialista em TCC, em psicologia escolar também. Sou orientadora parental, sou empresária. E é isso. Mãe de duas meninas. Mãe de duas meninas, casada. Qual que é o nome do maridão? Danilo. O Danilo. Mãe da Cecília, de 13, e Elisa, de 9. Mais ou menos igual as idades. O meu, Davi, tem 15. Bom, mas você falou, o que é... O que você falou? Que é psicóloga... Orientadora parental. Educadora parental. O que é uma educadora parental? Bom, a gente trabalha com orientação de famílias, né? No direcionamento para uma assertividade, né? No posicionamento dos pais em relação à educação das crianças. Tá bom. No dia a dia. Beleza. Mas você começou direto assim? Como que foi assim? Que eu lembro que você era a psicóloga de uma das escolas, de um dos centros, vou falar, né? Do SESI. E lá você atendia as crianças, os adolescentes, certo ou não? Isso. Era isso. Você estava lá primeiro, certo? Sim. Aí qual que é até para eu entender, tá? Que eu não fui dessa área. Mas o que a nossa psicologia ajuda essas crianças ali, na escola? Como que é? O trabalho do psicólogo escolar, ele é diferente do psicólogo clínico, né? O psicólogo escolar, ele tem o cunho mais preventivo. Então, é esse trabalho mais de orientação. Então, a gente faz identificação de demanda, a gente faz ajuste comportamental. O psicólogo escolar, ele trabalha desde do porteiro, né, até o diretor. Não é então, só o aluno. Assim, não é só aluno, mas a demanda principal dentro da escola é com a família. Então, dentro do trabalho do psicólogo escolar, a gente tem essa orientação, né? A gente tem esses ajustes. Então, a gente é capaz de não só identificar as demandas relacionadas ao processo de aprendizagem, mas também de dinâmicas de desajuste familiar também. E eu percebia que muitos desses desajustes a gente precisava somente de acolher essa família, trabalhar os pequenos sintomas que essa criança às vezes tinha, né? Por exemplo? Esse cuidado, às vezes eu pegava muito... Porque você falou dos ajustes, eu fico pensando, o que é?
Será Às vezes que... a gente tinha Porque não muito... era só questão dele não conseguir aprender, ou é Não, isso mesmo? mas porque Ou é isso também? Isso, porque questões emocionais impactam diretamente nos processos de aprendizagem, né? Sim, mas E é aí, só isso? Só na aprendizagem? não, Só... em tudo, né? Nas relações, então a gente tinha problemas comportamentais dentro de sala de aula que eram relacionados a desajustes familiares. Então, às vezes, assim, a gente fala que o comportamento da criança é a porta de entrada, né? Então, toda vez que ela apresenta um comportamento, ela quer dizer algo. Porque nem sempre a criança consegue falar, né, tudo que ela pensa e sente. Então, ela vai se comportar para nos dizer algo. E o adulto, Nossa, o adulto a gente consegue falar, olha, eu estou sentindo, desagradei com isso, e a criança ela não consegue fazer da mesma forma. Ela grita, ela bate. Isso. Nossa. E às vezes também vem com o sintoma de déficit de aprendizagem, né, de isolamento, às vezes de timidez também, né, de excesso de timidez. Deixa de ser só um repertório de comportamento inerente à personalidade da criança e passa a ser uma resposta comportamental de algo que está acontecendo também no seio da família. Vou até pedir licença para ele depois, né? Porque é meu filho. Mas sabe uma diferença que eu vi no Davi? Quando ele era bem novinho, agora eu não lembro se era até os 8, até os 9 anos. Ele era muito dinâmico, Sim. Pegava celular, fazia vídeo. Ele tinha um canal no YouTube. Olha só. E falava e tudo. Depois de agora eu não sei exatamente qual, se foi 8, 9. Eu sei que foi por ali. Ele foi parando e foi ficando mais tímido. Não só comigo, assim, com amigos próximos, né? Os amigos próximos ele não é. Mas até eu entendo a questão da confiança, tá? E aí eu fiquei pensando. Eu falei, gente, será que foi alguma coisa minha, da mãe? Eu fiquei pensando nisso, porque ele mudou, ou foi na escola. Você já viu isso? Tem muita... Ou apareceu a vergonha, né? Tem muito a ver com o fim da primeira infância, né? De 0 a 6 anos, 7, algumas crianças 7 anos, a fase da primeira, a gente chama de primeira infância, é a hora que a criança passa do fim da fase do operatório, né? Do concreto da fantasia para o concreto. Então, ela começa a descobrir que pequenas coisas, assim, a gente até chama da idade da mentira, que aí ela descobre algo que não é tão sólido, mais fantasioso. Então, ela começa a descobrir as verdades, né? Vamos dizer, que ela sabe que aquela pessoa já não é um personagem, já não é tão fantasioso, assim, né? Então, ela não vê os pais heróis mais, né? Ela sabe que o pai erra, a mãe erra, deixa de ter aquela fantasia de criança. A gente é tão perceptível isso, Leandro, que você olha para a criança, você vê que ela deixa de ter aquela carinha de criança, sabe? Você vê, você fala assim, nossa, ela não é nenenzinha mais, né? É tão interessante isso. Você fala assim, eu até brincava com meu marido, eu lembro na época, quando minhas filhas fizeram 7 anos, eu falava, agora você vai conhecer quem que é a sua filha de verdade. Porque antes, é só uma criança, você molda, aí quando passa a ter 7 anos, ela passa a ter questionamentos, mas ela questiona, ela testa, né? Aí é aquilo que a gente estava conversando, os pais chegam a falar assim, nossa, mas por que ela tá mais responsiva em algo que antes não era tão assim? Então, assim, isso é porque terminou a primeira infância e ela começa a ter mais sai da fantasia pro concreto. Aí ela começa a ter capacidade de julgamento diferente de quando era uma criança que ela estava se moldando. Então, assim, ela começa a perceber por ela mesmo, né? Então, é onde é mais importante... Mas entra a vergonha aí, alguma coisa ou não? Isso, porque quebra, né? Tira a fantasia de criança e aí ela passa a ter outros olhos, começa a ter mais malícia, mais entendimento, aumenta o repertório de percepções, né? Nossa. De julgamento, capacidade de julgamento, de entendimento. Então, ela vai entender o outro com maldade, vai entender a si mesmo. Então, ela vai saber mais o que é certo e errado, é nesse posicionamento. Então, é onde a gente, enquanto pai e mãe, precisa ainda estar mais presente. Porque antes você está ensinando, ela está testando o que é certo e o que é errado ali, ela está solidificando tudo que você ensinou a partir de. Gente. Então, assim, uma idade
crucial, assim, na vida de uma criança a partir dos Foi. 7 anos. Os outros, não que não seja importante, né? Do 0 a Sim, 6. sim. Mas você está moldando, você tem a capacidade de moldar ali, ela começa a solidificar, concretizar tudo que está sendo ensinado, né? Ô, Dela, mas você falou exatamente. E foi mais ou menos, eu acho que foi até ali uns 6, 7, e eu fazia isso, e ele acreditava de fato que existia Papai Noel. Isso, é a hora que Você fala, começa de a verdade, perder, pô, cadê ele e tal? Aí eu organizava, né, com aqueles, Isso. sei lá, no Flamboyant, no parque, que tinha Papai Noel, não sei o quê. E, pô, tem um cara mesmo, me deu presente, cadê a cartinha? Nossa, era exatamente. Aí, é lógico, aí depois, aí eu não lembro exatamente se foi 8, 9, por aí. Aí eu falei, pô, não tem mesmo, né? Entendi, agora... Misturando, assim, um pouco da clínica com a escola, é por isso que tem educação infantil, né? Por isso que a educação infantil é um pouco mais lúdica. A gente trabalha com educação infantil... É desenho, isso, é cor, conhecimento, né? de si, do mundo, né? Quando a gente vai para o processo clínico, a gente também trabalha com mais ludicidade. Quando a gente tem esses pormenores dentro da clínica, a gente percebe que a gente tem que ir mais nesses conceitos. A criança é um pouco mais ansiosa, ela apresenta sinais de insegurança com mais propriedade de dentro, no final da primeira infância, né? Então, a gente já tem mais crianças em tratamento a partir do final da primeira infância. E não tanto antes da primeira infância, de 0 a 6 anos. A não ser que tenha diagnósticos de TEA, né? Dessa procura. Por isso, O que é TEA? Tem gente que não conhece. Desculpa, Nós dois, o quê? De autismo, né? Autismo. Do espectro autista. Então, a gente não tem tanta criança fazendo tratamento dentro da clínica antes desse final da primeira infância. Às vezes tem, assim, de 4, 5, 6 anos, mas o repertório é bem menor de comportamentos a serem trabalhados. Mas e se essa criança passou por algum tipo de abuso? Aí sim, né? Então, assim, eu tô falando mais no sentido dessas da questões. Educação. Isso, desses processos. Mas, a não ser que sejam questões bem pontuais. Então vamos nessa, porque... E se ele passou, como que eu vou... Você já atendeu algum que já teve esse problema? Sim. E aí você já tinha esse diagnóstico, alguém falou, aconteceu, nós vimos, o pai, a mãe ou o cuidador, ou acho que aconteceu... Você fala com crianças bem pequenas? Com crianças pequenas, de 0 a 6, 0 a 7. Por quê? Eu tive outro podcast e nós entrevistamos uma médica, ginecologista, obstetra, e aí ela falou, olha, tem um grande problema na educação em que a gente fica dando nome para os órgãos genitais da criancinha, tanto o menininho quanto a menininha. A menininha, é uma florzinha, o menininho, não, é um pirulito. Isso gera possibilidades de você não identificar o crime ou o criminoso. Eu tô falando da visão dela, né? Tá até gravado no outro podcast nosso. E aí aí eu fiquei assim, eu falei, cara, mas por quê? Aí ela, por quê? Se for uma suspeita e for o suspeito, pegou no meu pirulito. Aí o cara pode falar, pegou um pirulito mesmo. Não, pegou na florzinha, não, era uma florzinha. Então, de ensinar as crianças, de fato, o nome. Essa aqui é a sua vagina, esse aqui é o seu pênis, né? Eu só tô fazendo um parêntese. E aí, é porque eu nunca atendi, tá? Já tive mãe e pai que, pode ter acontecido com meu sobrinho e tal, mas a criança nunca. Na verdade, de criança eu atendi só 2 até hoje, mas não era criancinha pequenininha, não. Era 11 e outro 12 anos. Mas aí eu fiquei curioso agora, porque você falou, porque se essa criança que não sabe falar e expor, e até ser, não sei se é coagido que fala, né, do criminoso ali, né, ou a criminosa, não fala, que senão eu vou fazer isso. Você já identificou? Como que a gente olha para essa criança? O trabalho da sexualidade preventiva, ela precisa ser em função de toques permitidos e não permitidos. E assim, cada família, ela tem porque quando a gente trabalha sexualidade, né, a gente fala muito de tabus que são dentro de nós enquanto família, né? Então, se essa família, ela precisa estar bem tranquila em relação do que ela consegue fazer, o que ela é permitido ou não. Porque senão ela até passa essa ansiedade, essa restrição muito para a
criança. Então, o que ela consegue fazer, o que é permitido para ela, o que ela consegue explicar. Porque se de repente atravessa o ponto de que ela não consegue, vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, eu gosto muito de dizer nesse sentido. Então, assim, o que é permitido para ela? Então, apelidos nunca é legal, mesmo nesse sentido que a ginecologista falou. Mas a fluidez, ela precisa acontecer na naturalidade, né? Isso assim, olha, aqui não é permitido pela intimidade, né, desse processo. E porque pela restrição mesmo daquilo que a gente faz quando é o público e privado mesmo, né, no corpo, de nós, né, protegermos a nossa criança, principalmente de ensinar o que é visto e quem são as pessoas de confiança, né, nesse sentido. Esse trabalho sendo feito preventivamente, aonde a gente erra, Leandro, é que a gente acha que a criança, ela aprende uma vez só. Sabe? Então, assim, esse é o problema. É que a gente ensina para a criança e fala, tá ensinado, eu já ensinei. Isso, pronto. Isso. E aí eu bato muito nessa tecla com os pais. A gente não ensina para uma criança uma vez só e a gente acha que nunca mais a gente vai precisar tocar nesse assunto. Né? E assim, criança eu já fiz minha parte. Já fiz minha parte, eu já ensinei, né? E assim, a criança esquece, a criança evolui, a criança está em constante aprendizagem. Então, diversas vezes a gente vai precisar retomar praticamente tudo que a gente está querendo solidificar na criança. Praticamente os conceitos importantes que a gente... Olha, não pode mentir. Você lembra que eu já te ensinei que não pode mentir? Olha, não pode tocar. Lembra que esses são os lugares proibidos? Então, assim, é claro que a gente não vai fazer isso todos os dias, mas sempre que possível, de diferentes maneiras, em diferentes contextos. Esse é o trabalho preventivo, né? Claro que você não vai ficar lá, olha, não vamos fazer reunião aqui e voltar nesse assunto, porque vai ficar chato, daqui a pouco ela não quer falar sobre isso. Mas de diferentes maneiras, de diferentes conceitos. É importante que a gente volte para que aquilo fique concreto na criança. Mas os pais falam assim, não, eu já ensinei, e eu não preciso falar sobre isso. Aí, quando acontece algo, eu falo, mas eu ensinei, né? Eu tô tranquila. E aí, mas foi o que você falou, talvez uma vez e sumiu, nunca mais falou nada. Esse é o ponto. Entendi. Mas assim, ó, aí volta. Você consegue identificar com a criança se teve alguma coisa, existem se ela muitas ferramentas para isso, né? Quanto menor, mais difícil. Isso, e às vezes, é por isso que eu tô aqui. Eu falei, uai, será que ela consegue? Eu quanto assim, menor, mais difícil. E aí assim, são casos e casos, né? Como isso Deus. Aconteceu, quem foi o agressor. A gente tem que analisar tudo aquilo, como foi, como que foi a acolhida dessa criança, né? O que aconteceu nesse contexto. Então, assim, são muitos aspectos que precisam ser analisado ali para ver se a gente consegue. Às vezes, de cara, assim, a criança está disposta a falar, às vezes ela nunca falou, aí a gente precisa analisar ali muitas coisas para ver se a gente consegue tirar isso da criança. Aí você saiu, como que é que você estava falando? Você saiu do escolar. Isso, eu fiquei muitos anos. Você viu a família assim, opa! Aí, assim, entendendo que a gente precisa trabalhar... Na verdade, a família é muito... Como que eu falo? É rica, né? E, assim, nós, psicólogos, a gente tem um olhar muito apurado quando você vê a dinâmica de uma família ali que precisa ser ajustado. A ausência de uma pessoa ou fora do lugar, ou a criança gritando por ajuda ali, e algo que você precisa fazer ali, que às vezes é só dar uma, né, ajustada, ou uma orientação, ou alguém que está precisando ali, que às vezes não é a criança. Porque às vezes eu recebo no consultório, falar, olha, eu preciso que o meu filho seja atendido. E você vai no íntimo da família e você percebe que não é a criança. Eu hoje, Leandro, eu não faço atendimento com crianças abaixo de certa idade, né? Então, assim, crianças muito pequenas eu não atendo porque eu sei que o sintoma é a família, né? Então, já aconteceu de me pedirem assim, por favor, atende minha filha de 2 anos. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou atender você primeiro, eu faço as orientações que precisa. Você melhorar, você me conta. Você faz os ajustes. Você faz os ajustes primeiro, né?
E aí a gente vê o que acontece. E essa pessoa voltar e falar assim, nossa, realmente mudou tudo, melhorou. E não tem a necessidade de ser criança. E assim, nesse atendimento em específico, que eu topei fazer porque a menina tinha 2 anos, eu cheguei aí na instituição de ensino da criança, fiz o atendimento, porque todos os meus atendimentos de criança eu vou na escola, né? Eu vou onde a criança estuda, porque eu faço todo esse alinhamento. E aí eu fui lá, fiz um entendimento de como era a dinâmica dessa família lá, como era essa criança lá, fiz toda essa orientação. Que legal. E aí o repertório dessa família mudou, né? As habilidades dessa criança mudou. A criança na instituição também mudou. Então, assim, os pais mudaram. Então, foi todo esse contexto. E aí não precisou do atendimento da criança. Porque, na maioria das vezes, precisa de um ajuste familiar. Entendi. Né? E a criança é o sintoma. A criança é o sintoma, porque ela fala sobre aquilo, né? Então, assim, eu precisei mostrar para essa mãe que o que estava acontecendo ali era um ajuste familiar, essa necessidade. Então, hoje, trazer as famílias para o contexto do atendimento clínico é entender que todo mundo ali tem o seu papel, né? Mas que a criança, às vezes, ela é o sintoma daquela família. E ela tem uma cobrança. Eu atendi uma adolescente, já tem, não sei se 1 ou 2 anos. E aí você falando, lembrando, né? Falei, nossa, cara, deve ser um peso. Porque uma mãe que tava cobrando muito, não, tem que estudar, tem que fazer o futebol, tem que fazer musculação, tem que fazer o inglês, tem que fazer um curso de informática, tem que fazer não sei o quê. Tudo bem, né? Fazer tudo isso. Mas aí, uma cobrança, não, daqui de Goiânia, e tem que passar no curso tal... Na USP. Eita. Porque aí eu atendi a mãe primeiro, né, pra entender, né, aí eu fazia mesclado, como você falou, né, um pouco o filho e tal. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas eu pensei, né, falei, mas será que esse jovem quer fazer isso tudo? Né? Adivinha? Não quer. Não mesmo. Não queria aquele curso. E não queria dessa Não se importava que fosse lá. Extremamente inteligente em outras áreas que não as áreas que a mãe queria, mas muito uma fluência verbal, desenrolado comigo, assim, sabe? Nem parecia um adolescente. Conversava comigo assim, eu falei, caraca, bicho, cara fera. Tímido, mas na casa, mas com os amigos ele tinha uma vida, um ciclo de amizades que ele saía, não ficava preso, jogava computador, que era até uma das reclamações dela, que ficava jogando o tempo. Eu não joga o tempo todo. A fuga, né? Aí depois eu, fazendo esse alinhamento, organizei com ele, e aí depois a mãe veio para ser atendida. Aí eu, agora já mudou. Aí você entendeu, né? Não, mas não foi nem eu. Aí ela que se propôs. Quis? Porque aí eu tava focado nele, mas pra ouvir ele, né? E aí a gente organizou. Aí depois a mãe veio. E aí eu comecei a ver exatamente o que você falou. Ela tava projetando nele, que é uma coisa que eu gostaria que você falasse, que ela não teve. O que eu recebo, ela não teve. Eu recebo muito dos adolescentes também, que os adolescentes eles têm mais capacidade de argumentação, né? Eles conseguem falar mais. Então, assim, uma das maiores queixas dos adolescentes, e eu passo muito isso para as famílias, era, desde da escola até o contexto clínico, é que os pais não me ouvem, né? Então, assim, meus pais não me escutam, eles não me entendem. Então, assim, é uma situação que eu sempre gosto de trazer para os pais, porque às vezes, não entender e não ouvir é porque quando bate no que é deles, né? Eles se fecham. Se fecham para aquilo, né? E aí, quando eles falam assim, mas eu paro, eu escuto, eu pergunto, mas assim, não assimila, né? Não compreende. Porque o escutar não é só ouvir com, né? A gente fala, não ouvir com o ouvido, né? Assim, é assimilar, é internalizar, é realmente querer compreender aquilo que está sendo dito. Então, assim,
que o adolescente, o que a criança às vezes nos diz, é o que a gente tentar entender o que ela está querendo dizer com aquilo. E não só com os nossos olhos, porque quando a gente ouve com os olhos de adulto, quando a gente ouve com os olhos de pai e mãe, a gente vai pela nossa necessidade. E aí a gente não vai querer entender a respeito do nosso mundo. Então, assim, uma orientação que eu faço muito com os pais é ouve, ouça. Fala pra eles. Orientação pros pais, vai ser um corte. Ó, ouça, mas no sentido de entender com o mundo da criança ou com o mundo da adolescência. E não com os olhos de adulto, né? Porque entender a partir da necessidade da criança e do adolescente é compreender e criar uma conexão com eles e poder resolver todos os problemas, né? Por assim colocar. Porque não compreendê-los, né? Nesse sentido, é se fechar para aquilo que eles precisam. Então, assim, isso é o ponto, porque não adianta ouvi-los e falar assim, então eu sei resolver e se colocar num ponto onde que a gente acha que a gente, por ser adulto, a gente consegue entender tudo que ele... eu te conheço porque eu sou sua mãe. Não é assim. E a gente não tem essa capacidade... Nossa, você falou, até lembrei. Olha isso aqui, não sei se você viu. Ô Pedro, é muito difícil... Não, mas acho que eu coloco aqui. Colocar um Reels aí, mas acho que não vai precisar, não. Eu postei há uns dias atrás um Reels, exatamente assim como você falou, uma mãe transtornada, ó, até foi legal, 60 mil visualizações. Eu vou te mostrar aqui. Uma mãe transtornada, a menina queria ir na festa de quadrilha da igreja, junina, sei lá, da igreja. Ó, psicóloga, você tá chega. Né? Adolescente, ela, transtornada, que a menina queria, ela, você não vai. E acabou com a menina. Tudo bem, é como você falou aí, pô, é a mãe e tal, quem somos nós? Não sabe o que aconteceu ali, que é um corte, né? Na internet não julguei, só postei e falei, qual que é a sua opinião e tal. Mas ela foi muito, muito incisiva, muito dura. E a menina depois, a menina que tava filmando, aí a menina depois ela falou, cara, eu só queria ir da igreja. E aí, pode ser que a mãe, pegando esse gancho aí que você falou, pode ser que a mãe... Não tem espaço de escuta, né? Também, não, mas não é nem isso, porque aqui eu acho que essa mãe tá precisando de ajuda. A mãe e o pai, pô, tem que pagar a conta, tá faltando dinheiro, tem imposto, tem política, tem... O meu time perdeu... Tem um monte de coisa no pai e na mãe que também tem sentimentos. Que às vezes... Aí o filho aí se dá um esporro, grita e bate, né? Tem ainda pai e mãe que ainda bate. Não tô nem falando de palmadinha. Não, espanca às vezes, né? E tá. Aí você tem esse olhar também, né? Isso. Peraí, quem tá cuidando do pai e da mãe? Porque não é... Exatamente. Não pode ser que estourou do nada ou é um pai doido ou a mãe doida do nada. Exatamente. Né? Isso, aí a gente fala também que a terapia, ela chega num ponto, né, e que a gente precisa cuidar de quem tá cuidando dessa criança, né, porque senão a criança não evolui, a criança precisa, né, de ter esse cuidado da mãe, porque a mãe ou o pai, né, a família, ela precisa de ter essa conexão com os filhos no sentido de que alguém ali precisa estar estruturado para poder acolher essas emoções, direcionar esse comportamento dessa criança de uma forma, porque a terapia, ela é 50 minutos uma vez por semana, às vezes 2, né? E aí alguém tem que continuar esse trabalho lá. E aí é o que eu falo para eles, olha... Você acha que é mágica, né? Isso, eu tô aqui... 50 minutos uma vez por semana, você acha que vai mudar tudo? Isso. E assim, o meu posicionamento com as famílias é o seguinte, eu tô aqui para suporte, né? Mas o que a gente precisa fazer é um trabalho em
conjunto, um trabalho em equipe. Eu não consigo fazer nada sozinho, porque vocês são os direcionadores dessa criança, né? O modelo parental, ele é regulador dos comportamentos dessa criança, né? A gente faz um direcionamento ali na terapia, porque a gente faz uma alfabetização emocional ali de nomear, de tatear, de considerar tudo, de acolher, de considerar, de entender aquelas emoções daquela criança, mas no dia a dia ela vai ter um monte de outras questões que precisam ser, né, entendidas, acolhidas por essa família também, porque nada adianta a gente fazer com que ela se fortaleça dentro da terapia e ela continuar levando, né, toda essa desestrutura para o ambiente familiar, porque ali ainda precisa ser, né, constituída enquanto família, pai e mãe. E essa mãe, às vezes, ou esse pai, que não estão em estrutura, em ordem, ela acaba, né, como você estava falando naquela hora, por desestruturar a criança também. E aí a gente fica, aquela frase, né, chovendo no molhado. E aí, exato, assim, e nós, profissionais, acabam, né, falando, olha, a terapia não tá funcionando nada. E aí eu chego para essa mãe e falo, olha, chego num ponto que ou vocês, né, ou você faz terapia, ou a gente não consegue evoluir. Então, como a mãe sempre prioriza a criança, como a mãe sempre abre mão de si mesmo, em relação sempre, ou na maioria das vezes, sempre não, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas na maioria das vezes ela procura atender a necessidade de seu filho, coloca em primeiro lugar, ela tem essa tendência a se, né, colocar em plano de fundo. Então, o meu papel enquanto terapeuta, enquanto psicoterapeuta, é falar assim, não, então vamos trazer você também para essa prioridade. Então, eu trabalho essa mãe também. Então, eu falo para ela, vamos colocar você. Então, às vezes eu faço uma vez por mês ela para alinhamento, ou de 15 em 15. Então, eu sempre trago essa mãe para o processo de terapia, trago a família como se... em termos de alinhamento, trago o pai também, né? Às vezes os dois juntos, às vezes vejo a necessidade de uma terapia de casal e encaminho também. Então, eu sempre faço esses ajustes, porque mesmo sendo o meu foco mais atendimento infanto-juvenil, diversas vezes eu tenho que estar ali com a mãe, diversas vezes eu tenho que estar com o casal, diversas vezes eu tenho que estar com a família, às vezes até com os irmãos, para poder alinhar e fazer essa terapia evoluir em prol dessa criança, né, que está ali em foco, porque o né? impacto diário vai estar lá na família, né, naquela dinâmica, né, do que gera, do que acontece ali. Exatamente. Tem um caso assim, que você pegou um caso específico, que você lembra que fala, cara, peguei, você ajudou, não conseguiu ajudar, que marcou um... Lá hoje em dia eu tô atendendo vários, né, dessa forma. Não tinha nem agenda para fazer o podcast. Tô falando com a Adelaide aqui, fala, não posso, tem atendimento. Vamos marcar tal dia. Nossa, surgiu um. Não sei o quê. A mulher não tem agenda, gente. Se você tá precisando, corre. Ela tá igual aqueles cirurgiões famosos, nem médico. Mas sendo bem sincero, Leandro, desses anos todos, desses 20, nós vamos fazer 21, né, de formato, aumentou muito a procura e, assim, me preocupa muito. Né? Bom que aumentou porque a gente entende a consciência. Isso, a consciência. Mas, sinceramente, eu tenho me preocupado muito o número de crianças que estão tendo essa necessidade, o número de crianças que estão adoecidas, né? Então, assim, mesmo eu sendo... Mas o que é que chega pra você? A queixa é o quê? Adoecidas com o quê? Ansiedade, com crianças... assim, nem estou falando com o número de crianças com aumento de diagnósticos de TDAH, de autismo, que a gente já sabe que é um pauta para um outro podcast, talvez. Mas, assim, nem estou dizendo isso. Mas também com problemas de relacionamento, né? Com dificuldade de relacionamento, com agressividade, né? E, assim, os níveis de ansiedade que eu tenho pego crianças cada dia menores têm sido muito significativos. E também com incapacidade de resolução de problemas. Sim, também. Ansiedade, você acha? Isso. Porque tem um disparo aqui, né? Tem. Não só o celular, mas pode ser o tablet, de cores, de música, de desenhos que tem um frame assim, pá.
Eu vejo assim... Com isolamento também. Aí ela vai se isolando. Com bullying, né? A gente está falando de bullying também. A gente está falando, assim, de agressividade, de excessos, né? De dificuldade de empatia. Então, assim, muita dificuldade de capacidade de resolução de problema. A criança chega no nível que não consegue se frustrar. Então, ela não se frustra, né? E não consegue nem resolver os problemas em relação aos outros e nem a si mesma. Então, quando ela tem dificuldade de resolver os seus próprios problemas, ela se anula, né? Então, não, eu não sei lidar com isso. E aí ela se isola, aí é onde que tem as frustrações, né? Ela se isola, ela não se então acha capaz. Me explica, porque só vou fazer um corte com você, ó. Psicóloga diz que crianças têm que ficar frustradas. Mas sim, porque... eu acho que eu entendi. Mas só explica essa frustração aí. Eu acho que entendi. Sim, a criança, às vezes, quando ela não tem essa capacidade de sentir que ela tem frustrações no dia a dia, né? E ela conseguir resolver isso. Isso, receber um não. Às vezes ela pedir algo emprestado para alguém, alguém não está afim de emprestar, não estou afim de emprestar aquele nesse vídeo momento. Da mãe da menina lá na janela, né? Sim, Não, meu filho quer ficar nessa janela. Isso, assim? não tá na hora. Ou então você, olha, não tá na hora de, eu quero sair. Não está na hora de sair. Eu quero ir no cinema, mas não tá passando esse filme, ou algo assim, eu quero esse livro e não tem esse livro nesse momento, ou eu quero brincar com um coleguinha, e a gente, às vezes eu reparo assim, olha, a gente tá num grupo, e o grupo de crianças, e tem que a flexibilidade desse grupo de crianças para poder chegar num consenso em uma brincadeira. Eu sinto que é difícil, porque aquele grupo não consegue se organizar para definir uma brincadeira. Sempre sai uma criança chateada, porque não tem aquela... não, então, em prol do grupo, né? Para todo mundo se divertir, vamos brincar. A bola é minha, me dá, vou embora. Eu quero ir embora, isso, exatamente. Então, assim, nesse sentido... É meu. Ninguém quer sair frustrado daquilo ali. Eu quero me agradar. Não, mas eu quero brincar daquilo naquele momento. Então, hoje, a gente sente que as crianças, elas estão com dificuldade de ser flexíveis para poder ajustar naquilo ali, né? Naquela dinâmica de brincadeira, naquela dinâmica do grupo, para poder, em prol do divertimento, por exemplo. Né? Em prol do coletivo, do pensamento coletivo, né? Então, assim, é isso. E aí, isso acaba o quê? Refletindo nas interações sociais, nas habilidades sociais, na capacidade de resolução de problemas. Então, irritabilidade, dificuldade de interagir, de concentração, atenção, às vezes, até de assimilar, compreender mesmo, de percepção de si, do outro, de empatia, porque vai frustrando. Aí a gente desenvolve isso tanto, né? Vai desenvolvendo isso tanto no contexto social e, às vezes, sendo mantido pela família, né? Essa manutenção da família é tão grande, porque aí vai lutar pelo seu, nossa, mas fulano podia ter cedido em função do meu filho. Às vezes essa manutenção vem na escola, às vezes vem no parquinho, né? Porque a mãe do outro, né? Falou em função do outro e não defendeu o meu filho e tal. E isso vai sendo mantido pelos pais de uma maneira que o filho vai ganhando força nisso, né? E aí isso vai crescendo dentro dele e chega num ponto onde que atrapalha as relações e vai desenvolvendo outros tipos de transtornos, né? Para chegar, por exemplo, num TOD da vida, né? Porque TOD tem essas características também. TOD. Eu vou falando e não... Desculpa. Não, é porque você tá me vendo, né? Mas é porque tem gente que tá te vendo e fala, gente, que é isso? Aí vai pegar que é o TOD, aquele que põe no noite, né? Quase isso, né? Mas é o transtorno opositor desafiador, né? Que se não... É um transtorno da infância, mas que se não tratado, na idade adulta vira um transtorno de conduta, né? Que é seríssimo, que chega a um transtorno de personalidade. E isso é muito sério, né? Que a gente tá, e se a gente for pensar, atrapalha nas relações de trabalho futuro, em seguir ordem, seguir autoridade, né? E se posicionar, e isso no mercado de trabalho
o que deixa de ser um adulto funcional, por exemplo, né? Então, não vai assim, ser promovido nunca. nunca, né? Então, assim, as explosões de criança, irritabilidade, dificuldade de relacionamento, às vezes vem dessa manutenção e não poder se sentir frustrado, que a gente está falando, né? Então, assim, é um apanhado de coisas que está gerando, você né, tá vendo conflitos, aumentando isso na infância e que a gente precisa tratar. Então, por isso os consultórios de psicologia da infância estão bombando, né? E a gente precisa trabalhar as famílias em função disso. Então, necessidade de organização familiar, de entendimento de o que é meu e o que é da criança, como eu estou vendo os meus sintomas em relação à criança, né? Porque, às vezes, o pai chega para mim e fala assim, meu filho está agressivo, mas eu explodo, né? Junto com ele, ou na hora que ele tá gritando, eu grito mais. Então, assim, eu bato e bato mais. Isso aconteceu comigo, sabia? Né? Em casa. Te juro, exatamente o que você falou. Só que aí eu fui bem rápido, né? Porque a criança, a maior força, não só da criança, mas a gente lembra muito, e o nosso processo de memória são aquelas questões das emoções, né? Quando bate no sistema límbico, a gente segura. E aí, eu sou meio estouradão e tal, e às vezes eu falo alto. Não sou louco, agressivo. Eu tenho uma certa agressividade, mas não de agressividade física. Mas às vezes eu falo alto e tudo, né? E aí, um dia ele repetiu. Eu falei, opa. Tá alguma coisa errada, né? Aí eu falei, mas foi na hora, eu falei, nunca mais posso estar chateado com qualquer coisa. Aqui não, tem que... Vou sair fora. Mas, Adelaide, mas aí é muito difícil a turma entender isso. Porque o pai e a mãe é o exemplo, seja positivo ou negativo. Total. Então ele vai te olhar assim, nossa, o que você falou lá, pô, o pai é herói, a mãe é a minha heroína e tal. Não deixa de ser o exemplo. E isso é tão... Porque assim, o povo fala pra mim assim, então você é contra bater? Eu falo assim, olha... Você nunca vai me falar, nunca vai me ver falando assim, bata no seu filho. Mas eu faço um combinado. Vamos fazer o seguinte: pode bater no seu filho, mas bata então quando você não estiver com raiva. Geralmente as pessoas não conseguem bater mais, porque a raiva passa, né? Então, assim, porque eles não. A explosão vem, a vontade de bater vem quando as pessoas estão com raiva, né? Então, assim, porque perde o controle daquilo. Então, o que você ensina pro seu filho? Eu estou com raiva e eu bato. Né? E aí o seu filho vai entender que toda vez que ele tiver com raiva, ele vai bater. Adorei. Então, assim, você precisa ensinar o seu filho a controlar a raiva, que aí ele não precisa de bater. Então, quando eles perguntam pra mim, então eu não posso bater. Não, então faz o seguinte, se acalma. Que aí você vai entender que você não vai querer bater. Então, agora né? eu vou te mandar uma. Vou te colocar... Geralmente eu não faço isso, mas já que você é 21 anos de formado, então vamos lá. Meu filho tá na escola, criancinha lá, sei lá, de 0 a 6, 7, não sei. Filho ou filha, tanto faz, menino ou menina. Vou ter beber uma água. Porque eu quero ver agora. Vou filmar que esse é um cortezão. Bateu no meu filho. Deu um soco, um chutezinho. Eu nem vou falar mordida, porque a mordida acontece mais no infantil ali e tal. Eu até entendo um pouco da mordidinha. Mas de batida mesmo. Deu um chute, um murro, puxou o cabelo. Meu filho fica quieto, doutora Débora? Débora, Adelaide. Então... Sabe por que eu falei Débora? Porque eu mandei uma foto sua pra Débora. Você mandou? Então, o ideal é que a gente aprenda... Mas você entendeu, né? Eu tô brincando, mas assim, isso acontece muito. A gente ensina o filho a se defender, a se posicionar, a reagir, mas nunca reagir com agressividade. Perfeito. A se posicionar e a dizer para a criança, se a criança já sabe, né? Né? Isso, a se posicionar, a falar, reagir, falar que não pode, e principalmente em contextos de... escola, a saber pedir ajuda. Ou, às vezes, a parar essa criança, né? Se ela bateu, se ela empurrou, né? Conter a outra criança, né? Parar ou sair daquele contexto, pedir ajuda, isso. E nunca reproduzir aquela agressividade, né? Porque se, assim, bateu, levou,
né? E assim, a gente pede também para que essa criança agressiva, ela não fique do lado daquela criança, né? Ela já tá batendo, seu filho tá apanhando, então o melhor é que não fique do lado daquela criança, não evite ficar. Perfeito. E a orientação em contextos escolar é, novamente, trabalhar essa família. Saber o que está acontecendo com essa família. Por que essa criança... Não é Isso, ele, né? provavelmente alguma coisa está acontecendo com ele. Aí a gente volta lá atrás. Por que essa criança está reproduzindo isso, né? Por que essa criança... Porque assim, olha... É como a gente falou, se essa criança é o espelho, porque já aconteceu diversas vezes. Eu tenho uma paciente que fala assim, nossa, Adelaide, eu queria ter uma... Como é que ela falou? Uma câmera lá na sua casa para ver como é que você faz. Porque... A gente, enquanto psicólogo... Super nene. Né? Não. Adelaide. A gente perde o controle diversas vezes. Mas, assim, a diferença do que a gente tem capacidade, né? É o conhecimento. Porque o que nós, psicólogos, temos é porque a gente estudou para aquilo, a gente já conheceu aquilo. E quando a gente quer buscar, né, entender o que está acontecendo, qualquer pessoa tem essa capacidade, né? Então, assim, se fosse receita de bolo, todo mundo fazia psicologia, né? Todo mundo fazia psicologia e resolvia o problema dos filhos, né? E não é bem assim. As crianças não têm receita. Então, a gente tem que buscar entender. Quando acontece lá em casa, das crianças estarem mais nervosas e tal, eu tento entender, será que sou eu? O que está acontecendo? Se eu estou brigando muito, o que elas querem me dizer, qual que é a necessidade daquele, né? Ao invés de eu perguntar por que vocês estão nervosas, o que elas estão querendo me dizer com tudo isso? Porque talvez é essa necessidade, porque a gente tem tendência a pensar que as crianças agem para provocar a gente, que é pessoal. Né? Então, assim, ela está agindo isso para me provocar, eles estão agindo isso, estão me testando, né? Uma fala que eu escuto muito dos pais, faz isso para me testar, estão fazendo isso para me testar. Sabe o que eu fiz? Final de semana, não sei se foi sábado, agora. Fiquei o final de semana com o Davi e a gente foi, não sei se a gente foi treinar e foi jantar, alguma coisa assim, e a gente, pelo menos na minha cabeça, né? A gente nunca teve problema para se comunicar. Só que na adolescência, né? Ele tá namorando e tudo. Aí começou, eu já percebi, aquele afastamento assim. Eu falei, tem o grupo dele. Né, tem adolescência prefere mais o grupo. Né? Aí tá indo. Aí eu falei, beleza, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Não queria, né? Mas foi. Só que eu não quero deixar a porta fechada, né? Uhum. Aí a gente conversando. Aí eu fui para dar um statement, umas perguntas bem que, não sei se isso pode ser uma técnica ou não, mas eu filho, qual que é a banda que você gosta? Que ele escuta muitas bandas, assim, ele gosta de rock. Ele fala, uma banda tal. Até esqueci o nome, uma banda, não sei se é inglesa, não lembro. Pô, e a música? Não, mentira, eu perguntei a banda, ele não, vou te falar a banda e a música, porque a banda que eu mais gosto é essa e a música é dessa banda. Pronto, beleza. E o filme, cara, ele falou o filme, falou dois, um eu não lembro, mas um é um do Jim Carrey, que eu não lembro se ele ou a menina tem algum transtorno, um filme antigo do Jim Carrey. Eu fiquei assim, antigo? É antigo, que o Jim Carrey, ele... Gente, eu não lembro, eu sei que ele acorda e eles tentam fazer uma lavagem cerebral nele, assim, de... Não sei se ele era bipolar ou borderline, alguma coisa assim. Ele era apaixonado por uma menina e depois eles tentam mudar um pouco a mente dele. Uhum. Mas é um filme muito bacana, eu já assisti também. E ele, o meu filme é esse. Tem o outro lá que eu esqueci. E o que mais que eu perguntei pra ele? Eu perguntei mais alguma coisa e aí eu perguntei o que ele gostava. Duas coisas. Sobre autoestima. Até onde eu sei ele não tem problema, né? Mas, né, mesmo eu achando é uma coisa. Uhum. E o que você gosta de você e tal? Ele falou, não, meus olhos. Eu falei, caraca. Porque ele tem os olhos claros, mais claro que o meu, que é do meu pai. Então ele pegou do meu pai, né? E da família da mãe dele, todos dos olhos escuros. Aí eu falei, ó, você é do seu vô, hein? Tem que agradecer e tal. Aí, beleza. E aí eu perguntei, meu filho,
E comigo? O que você gostaria de mudar se tivesse uma varinha mágica, assim, na nossa relação? O que de você comigo? O que é que você acha que precisaria melhorar? Aí, cara, aí eu já tava esperando pedrada já, né? Aí eu expliquei, fiz todo um rapport, né? Ó, tá, pode falar, tá tudo coração aberto, te amo, Tranquilo. tal. Aí ele mandou assim, falou, não, papai, eu queria falar mais com você. Aí eu, como assim, ter mais tempo? Como? Conversar Não, mais. conversar mais, me abrir mais. Eu falei, tá, mas me explica. Aí eu perguntei se era mais tempo, ele não. Aí eu falar mais, eu falei, mas você tem vergonha? Eu te impeço? Ele, não, é meu mesmo, eu queria me abrir mais. Eu falei, ah, muito bom. Aí eu não Ele tem fiquei... essa capacidade? Ele? Ele fala algumas coisas quando eu vou, assim, muito, né? Mas aí eu peguei. Por quê? Aí nesse dia eu não quis aprofundar pra não afastar. Eu falei, entendi. Mas ele quer falar mais. Que aí entra muito no que você falou, né? Será que eu faço alguma coisa que dá algum bloqueio? Porque ele fala, né? Por exemplo, da namorada. Eu fui a primeira pessoa, ninguém sabia. Acho que nem amigos. Mas ele Foi contou. pra mim. Ah, que legal. Foi pra mim. Aí eu expliquei pra ele, tudo bem, que ele falou que não queria falar pra mãe dele, né? Aí eu falei, não, então calma, vamos organizar, ver se vai dar certo mesmo. Aí depois ele falou. Então, foram algumas perguntas que deu uma aproximada assim, sabe? Eu falei, opa, porque eu já sei. Aí eu fui e falei pra ele também das minhas coisas, né? A minha música, um filme. Ah, foi filme. Criar conexão. O importante é essa conexão, Isso, né? é isso que eu queria te perguntar. Se faz sentido esse processo, né? Isso. Porque pega ali uma idade que tem muita influência de gente de fora. Sim, tem. Droga. Isso. Eu falei, opa, tudo bem, vai sair com os amigos, mas eu não posso deixar de falar que eu amo demais e tô aqui, né? É porque assim, a conexão ela vem nesse sentimento, né, de que ele é capaz de ser entendido, mas naquele propósito que eu falei anteriormente, de ser ouvido com os olhos dele e não com os nossos, né? Porque o adolescente ele não quer ser. Uma vez eu fiz uma dinâmica, até para responder isso, a gente fez uma dinâmica na escola. A gente faz muito, né, esse trabalho na escola. Hoje, como prestadora, né? Hoje eu não trabalho em tempo integral, hoje a gente é prestadora, tem uma empresa de prestação de serviço na área de psicologia escolar. Então, se tiver uma escola que gostaria de uma intervenção, você vai lá. Isso, a gente faz. E aí, fazendo essa dinâmica na sala, né, acho que era o 7º ano, nós fizemos uma pergunta para eles, porque estava acontecendo muito bullying lá, né? E mesmo eles praticando muito bullying, eu não lembro qual era a dinâmica, mas era um momento importante. Ah, eu lembro, a gente fez umas cartinhas, né? E aí a gente foi ler algumas coisas que eles falavam. Acho que a pergunta era o que eles não gostavam neles, né? E o que eles... Eram várias perguntas, mas uma delas era o que eles não gostavam neles. E eles falavam coisas pesadas. Eu nem achei que eles iam se abrir, né? Mas era assim, não era anônimo, não precisava falar quem era, mas eles colocavam coisas pesadas mesmo. Não gosto do meu cabelo, eu não gosto de mim, tudo, né? Eu não gosto, não me sinto amada pelos meus pais, eu não tenho amigos, e assim, coisas pesadas mesmo em sala de aula. E aí, quando a gente voltou para ter esse bate-papo com os adolescentes, a gente colocou para eles, olha, vocês falaram coisas, contextos e tal, mas a gente queria dizer para vocês o que é que vocês têm mais medo. Aí eles responderam, o medo de ser julgado, né? E aí a gente voltou à pergunta, mas vocês têm medo de ser julgado? E levanta a mão aqui, quem julga o outro? E aí todo mundo levantou a mão. Então, assim, a gente fez essa reflexão, né? Então, assim, vocês têm... A pergunta e a resposta Exatamente. Vocês têm medo de ser julgado, mas vocês julgam o tempo inteiro, né? Então, a gente fez esse propósito ali com eles. O que é tão importante para vocês, né? Que vocês não conseguem deixar de julgar o colega e ao mesmo tempo tem medo de ser colocado nesse lugar, né? Então, assim, é a mesma
mesma questão quando a gente volta para os nossos filhos. O pavor do adolescente é ser colocado em pauta numa posição ruim. E quando a gente, enquanto pais, a gente aponta o dedo para as feridas deles, assim, num sentido bem, em colocar eles numa posição assim, de julgamento, eles se isolam e se fecham. E na maioria das vezes é isso que acontece, quando eles falam que eles não são compreendidos. Porque quando a gente tem essa capacidade de julgamento de uma maneira negativa para eles, eles não se sentem entendidos. E aí eles vão para a rede social, para os vínculos online, né, para os vínculos virtuais, porque lá eles se sentem compreendidos, seja por quem for, né, pelos amigos virtuais, de qual idade que quiser, né, e aí entra naquelas amizades virtuais onde eles conseguem se desabafar. Eu tenho pacientes em consultório que eles falam que eles preferem as amizades virtuais, porque lá eles conseguem ser eles mesmos. Então, assim, e no dia a dia, você não tem esse mesmo repertório Sim. de amizades que eles têm no contexto virtual. E aí a preferência é por causa dessas conexões que nós estamos falando. Eles conseguem se conectar melhor no virtual, porque se sentem melhores compreendidos lá. Entende? Muito bom. Nossa. Ô Adelaide, eu fiquei pensando aqui que aí tá... É muita coisa, né? Não, é muita coisa, mas é bacana, porque... Mas então, muita... mas aí, fazendo um resumo para quem assiste, assim, o que é essa família? Eu não vou falar normal, né? Porque eu nem sei se existe família normal, não tem, mas que seria... São diferentes perfis de família, né? Mas o que seria, assim, uma orientação para pai, mãe? Não, porque desde quando começou você falou muita coisa, que você não dá nem pra fazer um corte. Cada hora você falou uma coisa muito bacana, que se a pessoa voltar lá, pronto, entendi. O que seria, assim, uma orientação? O que o pai, a mãe, sabe, teria que pensar? Leandro, é difícil a gente falar, né? Porque cada um tem pai e mãe que sobrevive com... sei lá, R$2.000 ou um salário mínimo, R$1.500. Tem famílias que têm rendas de R$50.000 e todas com alguma divergência ou algum problema para resolver ali nessa dinâmica familiar. Mas o que é, cara, que a gente podia falar assim, que você olha, isso aqui... Eu penso assim, a gente precisa, como a gente está falando, de criar momentos de conexão, de momentos de escutativa, né? E sempre quando tiver um problema, a gente pensar em soluções, e às vezes não soluções imediatas, sabe? E assim, a criança, o adolescente, eles precisam ter voz. O que eu mais trabalho no consultório é que a gente, na verdade, a gente não dá escuta para soluções dos problemas que são deles mesmos. A gente tem um posicionamento, eu falo, gente, porque eu sou pai e mãe, né? Eu sou mãe e tem, né, graças a Deus, o meu marido, ele é muito presente na educação das minhas filhas. A gente a gente comete muito erros enquanto pai e mãe. E a gente precisa dar voz até dentro da educação, para que eles criem consciência. Porque quando a gente chega para resolver problemas que são deles e a gente direciona baseado somente naquilo que a gente acha certo e errado, a gente não cria consciência para eles. Perfeito. Né? Então, quando a gente vai resolver um problema, a gente precisa incluí-los na resolução desses problemas, né? E, na verdade, a gente já chega com o problema instalado e a solução de tudo. Né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Então, eu não tenho escuta do que aconteceu, do que você acha e de como a gente vai resolver isso. Né? Então, a gente precisa essa conexão. Olha, a gente tem esse problema. Eu quero entender o que aconteceu, como que foi que se instalou, qual que foi o seu pensamento, como que você acha que pode resolver e o que eu vou te falar que é possível. Aí, enquanto pai, mãe, é claro que eu não vou fazer 100% do que... Sim. Mas aí eu vou te direcionar o que é possível diante do que você está me dizendo. E aí eu vou criar consciência nessa criança, nesse adolescente, de como a família pensa. Porque eu vou dar lugar para ele. Porque na maioria das vezes a gente não dá lugar para essa criança. Então ele se sente o quê?
um flutuante ali naquela família, né? Eu sou o quê? Um marionete, eu não tenho posição, eu não tenho... Porque aí, lá fora, quando ele precisar de tomar essas decisões, ele não vai saber, porque nunca ninguém deixou, né, ele tomar decisões. Então, ele precisa aprender a tomar decisões. E quem vai ensinar isso somos nós. Então, ele tem que ter capacidade de tomada de decisões. E aí, é nesse momento. E eu costumo dizer assim, ó, graças a Deus que minhas filhas erram. Porque é no erro que eu consigo fazê-las aprender e ajustar tudo aquilo. Porque quando ela tá acertando, eu tô entendendo que ela tá fazendo o que eu ensinei, né? E quando ela está errando, eu falo, opa, peraí. Mas, para eu entender e saber o que está acontecendo, eu preciso ter presença, né? E estar presente, eu tenho que estar presente, validando, entendendo emocionalmente o que está acontecendo também. E para isso, eu também tenho que estar, né, bem emocionalmente. Então, eu tenho que cuidar de mim. Você. Isso. E tenho que, para isso, cuidar delas. E tem que estar presente na vida delas. Então, não adianta eu estar ausente, desconectada. E querer resolver em uma fala, exatamente, em um grito. Né? Você está montando uma clínica. Isso. Estou montando uma clínica. É uma clínica, né? Isso, multiprofissional. Explica aí o que vai ter nessa clínica sua lá. Então, minha clínica vai ser de atendimento multiprofissional. O propósito, nosso propósito, é juntar todo esse conhecimento, né, que a gente tem de atendimento às famílias, de acolher essas famílias, um lugar onde essas famílias possam chegar e ter esse atendimento desde de profissionais de psicopedagogia, fono, psicologia, quero colocar um médico também, pediatra, neuropsicólogos também, para ter esse multiprofissional, esse atendimento que a gente consiga acolher essas famílias em todos os sentidos, né? Que essa criança que tem essa necessidade, ela possa ter essa funcionalidade num só lugar, né? Então, assim, é esse o nosso propósito. Ela fica lá no Jardim América. Inaugura agora em agosto ou setembro? Eu acho que em setembro, mais provável em setembro. Nós estamos terminando e recrutando os profissionais agora. Beleza. Para quem quer falar com a Adelaide, onde que é? Eu tenho o Instagram da clínica, né? Que é pode falar? Pode. Fala aqui, ó, para eles. @o Instituto Serencer, né? E o meu profissional, que é @adelaide.psicóloga. Adelaide com Y. Isso, Adelaide com Y. Ponto psicóloga. Adelaide, foi maravilhoso. E aí, obrigada. Mais um, né? O que você dá de orientação? Não precisa ser só para pai e mãe, não, mas para a família. Dá um recadão ali para a turma que está te assistindo. Bom, eu costumo dizer o seguinte, para educar pais, né, para educar crianças, os pais não precisam ser perfeitos, né, eles precisam estar presentes na educação. Então, toda mãe, todo pai, eles são maravilhosos naquilo que eles fazem, mas a gente precisa estar presente na vida dos filhos para criar essa conexão. E isso é o mais importante, é o que eles querem, né, o que eles querem é presença e não perfeição. E é isso. Caraca, Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente vai ter que marcar de novo. Né? Com certeza. Depois você inaugurar lá, eu vou conhecer e a gente marca outro episódio e a gente vai falar sobre... Vamos aprofundar sobre os transtornos. Vamos, tô te esperando lá. Porque aí acho que faz uma coisa boa. Beleza? Obrigada. Gostou? Não gostou? Dá um like aqui, já pega esse episódio. Veja ele algumas vezes, que eu já sei que você não conseguiu pegar tudo de uma vez, porque ela entregou tudo, achei maravilhoso, beleza? Quem se conhece, cresce, para você, para sua família, viu? Me ajuda aqui, ok? A gente traz mais profissionais igual a Adelaide para falar pra gente. Um abraço, valeu!